Ofanimon, após chegar à Trindade, passa a ser símbolo de amor e combatividade, padroeira de todas as unidades militares. Era sempre muito severa quanto à disciplina e rígida quanto a comportamentos e cumprimento de deveres. Era a mãe piedosa do mundo digital, dividindo a governança do panteão com o arcanjo Serafimon. Passou a governar por diversas vezes como regente única, devido aos esforços do panteão se centrarem na pesquisa sobre a origem do mal. Os anjos se dividiam então em dois grupos, a maioria governados por Ofanimon, dedicados ao combate e purificação do mundo, e o de Serafimon, que atuava quase sozinho na pesquisa sobre a origem dos Digimons vírus. Sob sua regência, viu a grande ofensiva de Murmucusmon, que quase destruiu o Império de Troia, conseguindo assassinar Lord Knightmon e Duffetmon. Mas com a coroação de King Chasmon, fora firmado o Tratado de Subordinação dos Cavaleiros aos Anjos, criando uma força militar contra o mal, extremamente poderosa. Apesar destas forças do tipo vacina estarem fortificadas, em pouco tempo se deflagrou o sanguinário ataque devastador dos Diaboromons ao panteão, derrubando as muralhas sagradas e exterminando grande parte da população dos anjos. Este ataque ao coração das forças divinas levantava um alerta. Repetidas vezes, exércitos negros surgiam sem explicações e com exércitos imensos, como os ataques de Black Imperial Dramon, Murmucusmon e Deathmon. Era imprevisível e tais ofensivas causavam grande desgraça. A insegurança era geral e a falta de resultados das pesquisas do panteão a respeito da origem dos Digimons vírus e o contínuo afastamento de Serafimon causavam desconfiança na população. Sobrecarregava as responsabilidades de Ofanimon, que se via como responsável pela segurança dos seus habitantes. Devido a esta insegurança, a Arcanjo acabou nutrindo uma paranoia. Acreditava que ameaças estavam sempre a rondando. Passou a suspeitar de todos e a condenar Digimons de formas desleais, imprudentes e sanguinárias. Tudo devido a seu impulso de purificação total. As tensões foram desviadas com o surgimento de Holy Dramon, que havia enfim encontrado a base de origem dos Diaboromons, que haviam destruído o panteão. Era um bosque negro, onde se desdobrou uma batalha colossal. O grande germinador das trevas na região era Negamon. Com muita dificuldade, fora selado pela Trindade nas esferas do céu de Serafimon. Os conflitos entre Digimons humanoides e feras voltavam ao centro do debate após a vitória no Bosque Negro. Serafimon se isolava completamente e dizia que o conflito final estava próximo, trazendo grandes guerreiros heróicos para organizar as tropas para tal embate que se desdobraria na área glacial ao norte, sendo iniciado os preparativos para esta viagem. Ofanimon, tendo de cuidar da governança, ouvia todo tipo de boato, e devido a estes burburinhos, em sua mente ecoava o perigo de uma possível infiltração de forças malignas dentro do panteão. Sua mente, em uma síndrome, martelava esta ideia até torná-la inquestionável. Olhava para Holy Dramon, King Longmon e Querubimon, e até mesmo para Godramon ao sul, Digimons feras que os ajudaram nos momentos mais difíceis. Mas a sua paranoia a fazia a começar a se questionar por que tantas feras sagradas surgiam e se de fato eram totalmente confiáveis. Em meio à gestação da paranoia de Ofanimon,
Serafimon saía com as últimas forças militares dos anjos para enfrentar o famigerado Grande Mal na área glacial. A luta contra o Rei dos Vampiros era propagandeada como a última das batalhas. A saída do batalhão foi celebrada por todos com muito ânimo. Esperavam que fosse o fim da guerra contra o mal, que a paz finalmente reinaria. Mas ao contrário do que se esperava, facções humanoides e feras se organizavam e pretendiam de uma vez por todas resolver o impasse entre as forças. Pidimons diziam ao Fanimon que uma Darkmon havia sido morta por um Andiramon, que a fera teria se aproveitado de sua posição hierárquica superior para propositalmente castigá-la, por ser um Digimon humanoide, e que circulavam boatos de que viram um miasma negro saindo daquela fera. O Fanimon, no auge de sua paranoia, e quase sem soldados, pois a sua maioria haviam acompanhado Serafimon em sua jornada, foi ela mesma em pessoa até aquele centro militar, procurar aquele Andiramon que fora denunciado pelo boato. Sua mente já estava distorcida. Em meio àquela quartelada militar, humanoides e feras se mutuavam para ver o que se passava. Por que Arcanjo estava ali em um mero batalhão? Andiramon era convocado e se apresentava diante da Arcanjo. Ela não lhe dava o direito de se explicar. E ele próprio mal entendia o que se passava. Afinal, se tratava apenas de um boato mentiroso. As facções humanoides enfim conseguiriam explodir o barril de pólvora. Diante de todas as tropas, a máscara angélica de Ofanimon cai de seu rosto. Viam embasbacado uma face fria e sem expressão. Era o prelúdio de sua queda. Sem deixar que o Digimon Fera se explicasse, a Arcanjo logo conjurou um feitiço, invocando chamas do inferno que recaíam como forma de punição divina sobre o coelho sagrado que nada tinha feito. Seus dados são lentamente dizimados em uma morte dolorosa na frente de todas as tropas angelicais que ficam embasbacadas. O alvoroço era geral, com Ofanimon em sua forma feudal partindo de volta para seu palácio. Em pouco tempo, Angemons chegavam desesperados, com duas péssimas notícias. Querubimon havia iniciado uma guerra civil em defesa dos Digimons Feras Sagradas, e o Reino Chesmon, no mesmo período, estava sendo invadido por forças desconhecidas, repletas de mercenários subordinados a dois líderes, Kingetemon e Prince Mamemon. Apesar da ajuda que o Império de Troia havia dado ao Panteão em seus dias mais difíceis, não restavam homens para batalhar. As poucas forças militares que ainda existiam no Panteão estavam divididas e prontas para iniciar a guerra civil. De tal forma, a Arcanjo manda que aqueçam as armas, que se preparem para batalhar contra as forças de Querubimon. Estava declarada uma guerra total. Era a apostasia do Panteão dos Anjos.